sistema de disciplina e fiscalização do exercício profissional da enfermagem, instituído por lei, desenvolve suas atividades segundo as normas baixadas por resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Para entender melhor a atuação do Corém, assim como falar sobre o presente e, principalmente, o futuro da enfermagem, o destaque de hoje recebe a presidente do Corém Ceará, a enfermeira especialista em gestão hospitalar com MBA em gestão da saúde, Ana Paula Brandão da Silva, que também é coordenadora da Unidade de Atenção Primária à Saúde de Fortaleza. Ana Paula, obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter vindo até aqui o destaque falar dessa profissão que é tão importante. Eu que agradeço, Sam, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com todos, né, tirando as dúvidas, esclarecendo algumas situações específicas da nossa profissão. Ana Paula, para começar, eu quero pedir a você que faça uma breve explanação sobre o Corém, sobre a atuação. Sim, o sistema COFEM-CORENS, né, Conselho Federal e Conselho Regionais de Enfermagem, foi instituído através da Lei 5.905, de 73, para garantir a fiscalização e o disciplinamento da profissão de enfermagem. A profissão de enfermagem é uma profissão regulamentada por lei e, por isso, exige a criação do Conselho para que fiscalize as atividades destes profissionais. A legislação ela é baseada em situações do cotidiano e as que não estão formuladas dentro da lei do exercício profissional, elas podem ser adequadas dentro de resoluções a nível federal ou decisões a nível estadual. O sistema COFEM-CORENS, ele tem 3 atividades finalísticas da enfermagem, aqui no nosso estado e em todo o Brasil, Conselho Federal e Conselho Regional juntos. A gente tem 3 atividades finalísticas do Conselho, como o exercício profissional, a fiscalização desse exercício profissional, através do setor de fiscalização com os agentes de polícia administrativa, que são os fiscais, que são os servidores, enfermeiros, concursados e que têm o poder de polícia administrativa, inclusive, de suspender as atividades de um falso profissional ou profissional no exercício regular. A gente também tem como atividade finalística o registro e o cadastro da profissão. Por exemplo, se eu estudo enfermagem numa instituição regulamentada pelo Ministério da Educação, ao finalizar esse curso, eu preciso me direcionar até o meu conselho para emitir a minha carteira de identificação profissional. Então, essa é a segunda atividade finalística do conselho, a emissão, o registro e o cadastro desses profissionais da enfermagem. E a terceira e uma das mais importantes atividades do conselho é o Tribunal Ético. Lá nós temos a competência de disciplinar a ética profissional, através de um departamento específico, o departamento ético, em que a gente organiza todo o sistema para que o profissional de enfermagem possa exercer a enfermagem com zelo, com presteza, seguindo o Código de Ética Profissional, que é a Resolução 564/2017, que entrou em vigor em abril de 2018. O Código de Ética é a nossa maior legislação, como a nossa maior resolução. Nós temos que nos pautar no exercício profissional seguindo à risca o que está estabelecido nessa resolução, para que a gente preste uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imprudência, negligência e imperícia. Sim. Dentre essas missões, o que é que você pode destacar como a mais importante? Seria possível destacar alguma delas como a mais importante ou todas são importantes? Você citou aí a questão do Código de Ética, né, que você falou que é uma das mais importantes, mas tem alguma que sobressaia mais? A maior competência do nosso conselho é zelar pelo bom nome da profissão. Né? Além dessas atividades finalísticas, o que a gente pode colocar como prioridade é que o Conselho Regional de Enfermagem ele zela pelo bom conceito da profissão, ele zela para que todos os profissionais exerçam as suas atividades livre de danos ao paciente, para que a sociedade, ao procurar os serviços de um enfermeiro, de um auxiliar e de um técnico de enfermagem, ele possa encontrar a melhor assistência possível, que aquele profissional possa atender aquele paciente com todo o conhecimento adquirido ao longo da vida e seguindo todos os requisitos das legislações específicas da enfermagem. Então, zelar pelo esse bom conceito da profissão é a maior de nossas atribuições.
E onde o Corém está no Ceará? Ele atua em todo o estado? Onde pode ser encontrado? O Conselho Regional de Enfermagem, se você opta por estudar enfermagem, seja o curso de auxiliar, seja o curso técnico, seja o curso de enfermeiro graduação, você precisa ser registrado no seu conselho. É obrigatório esse registro, senão você não pode desempenhar suas funções. Então, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará responde por todo o território cearense. Nós temos a nossa sede, que fica aqui no bairro de Fátima, na rua Mário Mamed 609, ali atrás da Igreja de Fátima, é a nossa maior sede. Nós temos 3 subseções. Temos uma subseção na cidade de Sobral, que é uma cidade polo, uma na cidade de Crato, que cobre ali o polo da região do Cariri, e uma na cidade de Limoeiro do Norte, que cobre a região do Vale do Jaguaribe. Então, nós temos locais em que os profissionais procuram a instituição para o registro e cadastro, né, para tirar a sua carteira de profissional, do exercício profissional, nos procuram para tirar algumas dúvidas, orientações sobre o Código de Ética e nos procuram também para denunciar alguma irregularidade que seja específica do exercício profissional. A defesa das prerrogativas profissionais, do que está estabelecido na Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498 de 86, é prerrogativa das gestões do Conselho manter esse convívio com o profissional e garantir o exercício profissional adequado. Além disso, né, das nossas subseções, a gente procura estabelecer um contato direto com esses profissionais através do site, através das mídias sociais, que nós estamos aí enfocando bem o trabalho esse ano para que o profissional entenda qual é o papel do seu conselho. Ainda tem muita confusão, Sâmia. Ainda tem muita profissional gente que pensa que o papel do conselho é a mesma coisa que o papel do sindicato. Tem profissional que acha que o conselho é o sindicato. Não é. Para vocês, o sindicato, ele atua para aquele público que se filia ao sindicato. O Conselho Regional de Enfermagem, para você estar atrelado a ele, você precisa ser um profissional. E é obrigatório para que você exerça a profissão, o seu registro. Assim como é obrigatório o pagamento do tributo anual. Todas as profissões regulamentadas exigem o pagamento do tributo, assim como a medicina, assim como a assistência social, como a engenharia, dentre outras profissões. Se é regulamentada, se existe conselho, exige também que todo profissional seja inscrito e também que ele contribua anualmente com aquele tributo, que é um tributo federal, vinculado ao Corém, que é uma autarquia federal, para o exercício. Pronto, Ana Paula, você falou nessa questão de sindicato e a questão que existem alguns profissionais que ainda confundem a atuação do Corém com os sindicatos. Eu queria te fazer uma pergunta agora que quero saber a tua visão em relação. As reclamações da categoria ainda são muito fortes em relação à redução de salários, à redução de carga horária. Então, eu queria saber de você como anda essa questão atualmente. Pronto, nós temos várias lutas, Sâmias, a nível de enfermagem a nível nacional, a nível estadual e municipal. Uma das principais lutas, é uma luta histórica da enfermagem, é a aprovação do PL 2295/2000, que tramita no Congresso Nacional. Ele trata da regulamentação das 30 horas da enfermagem. Essa luta... É uma luta antiga. Uma luta bem antiga, nós vamos para 19 anos. E esse processo sequer se pautou, sequer foi colocado na pauta do Congresso Nacional para ser votado, porque ele tem muitas entrelinhas para a aprovação dele. O município de Fortaleza, os profissionais que são servidores públicos já têm 30 horas. No estado também, os profissionais que são servidores públicos já têm 30 horas. Mas aqueles que trabalham na iniciativa privada e na filantropia não têm 30 horas. Porque para eles terem 30 horas, precisa da aprovação do projeto nacional. Sim. Porque eles são trabalhadores que estão lá pelo vínculo da CLT. E para mudar essa legislação, somente um projeto nacional para que esses trabalhadores da filantropia e da iniciativa privada venham a ter as 30 horas. É uma luta grande, os conselhos apoiam as lutas, é uma luta que precisa ser
protagonizada pelo sindicato em parceria com os profissionais e que o Conselho apoia. Lembrando que não faz parte do rol de competências do Conselho fazer essa luta sindical, né, por 30 horas, por piso salarial, por aposentadoria especial. Outro assunto, né, outra pauta muito importante da enfermagem é a fixação do piso salarial. Sim. Que também depende também é uma luta antiga, do Congresso Nacional. Vários projetos já foram apresentados a nível de Congresso, um foi apresentado arquivado e ainda em 2015 foi reapresentado novamente, continua tramitando lá, fixando o piso salarial da enfermagem. As dificuldades que nós temos é porque a enfermagem não tem representatividade nas casas legislativas. Então, por isso que esses projetos estão lá parados e engavetados. E a gente só vai conseguir movimentá-los quando houver esse apoio, sindicatos, categoria, federações, confederações, todo mundo unido para poder trabalhar a fixação desse piso salarial, que também não é fácil. Hoje a nossa categoria sofre muito, Cíntia, com a desvalorização salarial. Cada dia mais os enfermeiros, auxiliares e técnicos têm ganhado menos. Isso significa dizer que eles têm trabalhado menos? Não, eles têm trabalhado a mesma quantidade ou até mais. Mas existe um achatamento salarial na nossa profissão. Resultado da falta de organização sindical e politização da nossa categoria. Por isso que a gente fala muito que esses projetos só poderão caminhar se a gente começar a abrir os olhos nesse sentido. Além desses dois projetos que são históricos, a gente tem a aposentadoria especial, o descanso digno para a enfermagem, que ainda não foi aprovado. Alguns estados ou municípios têm, mas a nível nacional ainda não. Dentre tantas outras lutas. Aqui no estado, o nosso conselho lançou, no ano de 2018, quando essa gestão assumiu, lançou uma decisão, porque o Corém lança decisão e o COFEM lança resolução, tratando de um parâmetro para um piso salarial. Só que é apenas uma orientação, porque nós não temos essa competência de ditar, né, a questão do piso salarial. Só quem pode estabelecer é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, a gente lançou uma decisão, porque muitos gestores também procuravam o conselho para perguntar, e quanto ganha um enfermeiro, quanto eu devo, se eu quero contratar um enfermeiro, quanto eu devo pagar a ele? Então, nós lançamos um parâmetro. Essa decisão não tem força de lei. A gente tem trabalhado muito intensamente a questão da orientação para os empregadores, para que eles cumpram essa decisão. Serve como um embasamento. Como né? um embasamento, uma orientação. Mas não tem nada que obrigue o empregador a pagar aquele salário. Nós recomendamos que o empregador, ao contratar um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, contrate pelo aquele valor. No entanto, nós não temos esse poder de dizer pague esse piso. Não há nenhuma lei que somente com a legislação. Assim como outras categorias já têm. A exemplo, os agentes comunitários de saúde e endemias recentemente conseguiram a aprovação do piso nacional a nível de Congresso. Então, somente com esses projetos aprovados é que a gente pode começar a falar de valorização da enfermagem. Sim. Ana Paula, você falou dessa nova gestão do Corém, que foi empossada em 2018. O que você pode apontar como os principais desafios, já que essa nova gestão vai estar aí até 2020? Muitos desafios, Sâmia. A politização e orientação do profissional. O Corém precisa fazer o trabalho dele, que é aquele trabalho que é mais punitivo. Muitas vezes a gente está ali penalizando o profissional, o mau profissional, né? Não é todos os profissionais. O Corém existe para defender a sociedade dos maus profissionais. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ver o lado do profissional, dos nossos colegas enfermeiros, dos nossos colegas técnicos de enfermagem que estão vivendo um sucateamento, inseridos dentro do sucateamento do SUS, trabalhando ali dentro de hospitais públicos onde falta material de uso contínuo, insumos, ele quer prestar uma assistência adequada ao paciente e muitas vezes ele não consegue, a gente também tem que ter essa visão. Ele está ali exausto porque a carga horária dele está exaustiva, a gente tem fiscalizado o dimensionamento adequado, no entanto, a gente precisa avançar muito e muito mais
nesse dimensionamento adequado de enfermagem para não ter sobrecarga. A gente tem um colega trabalhando com um salário achatado, ele tira ali 2, 3 plantões e contínuo, direto, né? Por exemplo, faz 24, 36 horas, para ele poder garantir o sustento da família. Além de tudo, Sâmia, os vínculos de trabalho aqui no nosso estado, eles estão cada dia mais precarizados. É seleção pública atrás de seleção pública, por um ano, podem ser prorrogados por mais um ano. E as cooperativas que estão funcionando como se fossem empresas de terceirização, quando na verdade não é para acontecer, e as organizações sociais. Então, esse é o quadro de desvalorização que o nosso povo, que os nossos profissionais, nós estamos inseridos e que nós precisamos tomar medidas que possam melhorar essa situação. No município de Fortaleza, a gente não tem concurso público desde o ano de 2016. No governo do estado, desde 2016 também, a gente não tem concurso público para a área da saúde. Então, esses profissionais estão trabalhando com mão de obra precarizada. Eles não têm um vínculo de trabalho que eles digam que aquele vínculo está garantindo para ele direitos mínimos. Eles não podem faltar, eles não podem adoecer, senão eles já são retirados das escalas de serviço. Então, a gente precisa lutar pelo concurso público, a gente precisa lutar por dimensionamento adequado da enfermagem, que é um dos principais desafios do nosso conselho. E a gente também precisa orientar o nosso profissional para o exercício profissional correto, para que ele seja um profissional que saiba as legislações do conselho, de có e salteado, a lei do exercício profissional, que é competência dele, o que é que ele, enquanto enfermeiro, pode fazer, o que é que ele, enquanto técnico de enfermagem, pode fazer e enquanto auxiliar de enfermagem pode fazer. Isso está tudo lá na letra da lei. É só abrir a lei e verificar o que é que pode ser feito. Além do mais, ler e estar em dias com as atualizações das resoluções e decisões do Conselho. O Código de Ética é uma resolução que nós consideramos nova, resolução 564/2017, que entrou em vigor em 2018 e que todo profissional da enfermagem tem o dever de saber de qual é salteada essa resolução. Até mesmo para a vida, para concurso, para se posicionar, para se empoderar do que é a profissão. Sim. Ana Paula, você falou nessa questão desses anseios, desses desafios que essa nova gestão do Corém tem a enfrentar aí pela frente, que não são novos, né? É verdade. Mas não seria assim uma questão de trazer o sindicato para mais próximo de vocês, para abraçar essa luta juntamente, de unir forças? Sim. Nós somos parceiros aqui dos sindicatos. Aqui no estado a gente tem um sindicato de nível médio, sim, que abrange todos os profissionais de nível médio que entram, né, ele tem na sua jurisdição os auxiliares e os técnicos, e a gente tem o sindicato dos enfermeiros, que pega o pessoal que é graduado, né, na nossa profissão. Esses sindicatos trabalham diretamente com a gente. Mas o que está acontecendo hoje, Sâmia? O profissional ele não quer se filiar ao sindicato. E o sindicato só tem força se o trabalhador estiver filiado e ao lado, sim, do sindicato. Então, tem trabalhador que diz, eu não vou me filiar, eu não vou pagar a contribuição, eu não vou pagar a taxa assistencial. E aí ele acaba deixando o sindicato numa situação de vulnerabilidade. Porque o que mantém a luta sindical é a contribuição, é a filiação do trabalhador. Para o sindicato ter um carro para se deslocar no interior, ele precisa ter filiados. Para ele ter um advogado para defender os interesses também. Lá no Conselho, a gente não pode ter um advogado para a defesa dos interesses, porque lá é uma autarquia federal da administração pública indireta, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Então, lá nós temos um procurador, um único advogado que faz as ações, que entra com ações contra as instituições de saúde que estão descumprindo as legislações, que entra também contra os profissionais irregulares. Ele tem essa função, mas ele não pode, o advogado do Conselho não pode defender um profissional diante de uma causa trabalhista, por exemplo, de uma rescisão contratual. Quem faz essa defesa é o sindicato. Nós temos essa parceria importantíssima com esses sindicatos e também com associações. Aqui a gente tem trabalhado muito essa política de aproximação das entidades.
mesmo fazendo o direcionamento e a orientação dos nossos profissionais, que enquanto conselho a atuação é neste patamar, enquanto sindicato a atuação é neste, e enquanto associação a atuação é nesta. Mas sempre trabalhamos em parceria e em conjunto. Chega um profissional no Corém, que a situação dele ela é de cunho trabalhista, de pronto a gente já faz a orientação e o encaminhamento dele para o sindicato. Se ele for um técnico de enfermagem, ele procura o Sindsaúde. Já vai encaminhado do Corém direto para o plantão do Sindsaúde. E se ele for enfermeiro, ele vai direto para o SENES, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará. Então, a gente tem esse feedback. Às vezes, quando é um caso de violência no trabalho, Samia, que nós estamos tendo muito profissionais de enfermagem sendo agredidos, a gente já tem até um plantão dentro do Corém, em parceria com os sindicatos, em que a gente já faz o direcionamento na mesma hora, para o atendimento, para a orientação para fazer o exame de corpo de delito e para o advogado do sindicato acompanhar esses casos de agressão. É uma coisa bem recorrente, né, Ana Paula? Bem recorrente. Os nossos usuários do Sistema Único de Saúde têm procurado serviços, não têm encontrado a assistência adequada, não por culpa do profissional, mas por culpa da crise econômica que nós vivenciamos hoje no nosso Sistema Único de Saúde, e ele desconta a raiva dele no primeiro profissional que ele vê. Quem é esse profissional? A enfermagem. Ou ele é técnico, ou ele é enfermeiro. O técnico de enfermagem e o enfermeiro ficam ali naquele hall de entrada. Muitas vezes o enfermeiro está na classificação de risco, que são as portas de entrada do SUS, que são as UPAs, as unidades básicas de saúde, precisam ter uma sala de classificação de risco. E quem faz essa triagem é o profissional enfermeiro. Então, ele pega toda aquela rebordose, a raiva, o choro, a angústia, a tristeza do usuário de saúde que busca os serviços públicos aqui do nosso estado. Ana Paula, a gente está com um governo novo agora neste ano, e o que o Corém pode esperar aí de mudanças, de melhorias para esse novo governo, para essa nova situação política, e esperamos que seja nova. A nível estadual nós não tivemos muitos avanços, porque o governador ainda não se posicionou com a questão do concurso público. Nós estamos sempre cobrando, o Conselho e os sindicatos cobram a questão do concurso público, e nós tivemos a recondução do governador para mais 4 anos. Mas nada que a gente não possa tentar articular e conseguir cada vez mais pressionar para a saída desse concurso público, né, que é o mais importante a nível estadual. A nível federal, a gente ficou na expectativa de que os nossos projetos pudessem ir, pelo menos, para a pauta de votação das casas legislativas. Nós ainda não temos uma avaliação, né, de como as casas legislativas vão se comportar, porque elas iniciam os trabalhos agora, em fevereiro. Então, a gente precisa que as casas legislativas nos ajudem a pautar os nossos projetos. Não sabemos se o governo novo terá interesse em aprovar as pautas da enfermagem, porque as nossas pautas, elas vão de encontro a interesses de grandes empresários, donos de hospitais que não querem ter mais custos com a mão de obra da enfermagem. Então, toda vida que tem um projeto de lei pautado no Congresso Nacional ou na Câmara que fale de 30 horas ou de piso salarial, um outro grupo de pessoas, que são as pessoas que são os empresários da saúde, eles se mobilizam e vão até a Brasília para pressionar para que esses projetos não sejam aprovados. E nós da enfermagem ficamos em casa, ou nos plantões que nos consomem, e não fazemos a luta, e não vamos até Brasília, e não lutamos e não nos mobilizamos. E é por isso que nós estamos vivendo esse momento de achatamento salarial e desvalorização salarial que nós estamos passando. No entanto, é uma profissão magnífica. As pessoas que atuam e que estão atuando hoje, estão atuando por um zelo, um apreço à profissão de enfermagem, pelo cuidar, pela assistência de enfermagem, e muitas elas, claro, a gente sabe que o salário faz parte das despesas da nossa vida, a gente não anda, a gente não come se não tiver um salário. Mas muitos profissionais da enfermagem trabalham muito com o coração, com a empatia de se colocar no lugar do paciente que está precisando ali de uma assistência profissional adequada. Mas muitas vezes a gente fica preso nesses plantões e esquece de fazer a luta. E isso tem nos prejudicado.
Então, é estar mais presente mesmo, partir para a luta e buscar apoio do seu sindicato, Sim. do seu conselho. Outro dia, Samia, para você ter ideia, nós tivemos um programa de televisão dizendo que o enfermeiro não podia fazer pré-natal. E faz muito tempo, desde a lei do exercício profissional, ela é do ano de 86, que está lá estabelecido como prerrogativa que o enfermeiro faz o pré-natal de baixo risco, como ele também acompanha a mulher no trabalho de parto, no pós-parto e no puerpério. E acompanha também o parto sem distócia. Então, isso está lá na legislação desde 86. E aí, ainda no ano passado, nós tivemos alguém dizendo que o enfermeiro não podia fazer o pré-natal no posto de saúde, onde a gente sabe que quem carrega, quem é o braço forte, quem é que puxa a estrutura do programa de saúde da família hoje no Brasil inteiro é o enfermeiro. Mas a falta de conhecimento da sociedade ainda para o que é a atribuição da profissão de enfermagem, que nós precisamos, é um desafio nosso, de levar o conhecimento da sociedade que o enfermeiro, ele pode fazer o pré-natal, ele pode fazer a consulta de enfermagem, resolução 581/2018, garante ao profissional de enfermagem a abertura do seu consultório de enfermagem próprio, que é um avanço importantíssimo. Antes a gente não podia, estava limitado a estar em outras clínicas vinculados com outros profissionais. Hoje o profissional de enfermagem autônomo, ele pode montar a sua sala e abrir o seu consultório para o atendimento dos seus pacientes, que ele estará realizando uma atividade totalmente lícita. Olha, isso eu não sabia também, viu? Ana Paula, estamos terminando o programa. Eu quero pedir a você que deixe algum recado para esses novos enfermeiros, para quem está indo para o mercado agora. Deixe algo assim que você considere importante. Partir para a luta, como você mencionou aqui várias vezes, o que é? Você está iniciando enfermagem hoje no Brasil ou aqui no estado do Ceará, é muito importante você investir na sua capacitação, na sua especialização, seja ela lato sensu ou stricto sensu, mestrado, doutorado, nas residências multiprofissionais, na parte de graduação. E nós também temos a especialização para o nível técnico. Tem técnicos de enfermagem que não sabem, mas podem sim realizar a especialização. E o outro recado que eu deixo para você que já está entrando no mercado de trabalho é que tenha o seu conselho como seu parceiro, tenha o seu sindicato como seu parceiro, fortaleça as lutas dessas entidades. Não queira que a entidade resolva da noite para o dia lutas antigas, porque para se resolver precisa do apoio da categoria. Então a categoria precisa vir para junto do conselho, fazer a luta, se capacitar e dar continuidade à sua assistência dentro dos mais variados locais de trabalho aqui do nosso estado. Obrigada, Ana Paula, mais uma vez. Sâmia. Aqui termina mais um destaque, um programa produzido pela TV Unigrande e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.